E aqui está a palavra do Senhor, no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glória a Deus. Abacuque 1, 2, 4. Irmãos, amigos que nos ouvem, aqui está, no livro de Abacuque, essa indagação do profeta ao Senhor. Até quando, Senhor? O pequeno livro de Abacuque trata de um dos problemas mais difíceis e fundamentais para qualquer pessoa que deseja manter sua fé em Deus. Como explicar as injustiças neste mundo, se Deus realmente está no controle? Quantas vezes somos questionados por pessoas que dizem: aconteceu isso, aconteceu aquilo, por que não disse que é crente? Por que acontece com o crente? Aí vem o profeta e diz: até quando, Senhor, meu Deus do céu? É um clamor terrível. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, Senhor, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão. Pois a destruição, a violência estão diante de mim, Senhor. A contenda e o litígio se suscita, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Irmão, amigos que nos ouvem, é uma situação, um pequeno livro como esse, de Abacuque, que trata dos problemas mais difíceis e fundamentais. Como explica a justiça nesse mundo, se Deus realmente está no controle. O nome Abacuque significa, eu quero dizer para você, abraço. Abacuque significa abraço. Então, nome que representa bem a atitude deste profeta para com o seu povo de Judá. Era o povo de Judá, o povo de Deus. Ele mostrou o seu desejo de abraçar, porque o nome é abraço, então ele queria abraçar, proteger o povo, ameaçado pela violência da expansão babilônica. Meu Deus, a gente vê, meus irmãos, Abacuque profetizou nos últimos anos, antes da invasão de Jerusalém pelas forças da Babilônia. Estava ela invadindo o povo de Deus. Um acontecimento que levou à destruição da cidade e do templo 20 anos depois. Até o templo foi destruído. Foi exatamente nessa época que começou o período de 70 anos que Judá foi dominada pelo Império da Babilônia. Durante esse mesmo tempo, boa parte dos sobreviventes de Judá foram mantidos em colônias de cativos na Babilônia, longe da sua própria terra. Que tristeza! O povo rebelde, os ímpios, estavam eles arrasando, matando, acabando com a vida daqueles que serviam a Deus. Então Abacuque começou a perguntar ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando, meu Pai? Glória a Deus. O livro de Abacuque se divide em 3 partes principais. Quando você lê, meu irmão, é um livro de Abacuque. Vem, portanto, 3 capítulos importantes da palavra de Deus. O primeiro capítulo apresenta o questionamento pelo profeta, procurando entender o procedimento de Deus para com os homens justos, vítimas dos injustos. Que coisa triste. A gente faz tudo direitinho, anda direitinho, faz o trabalho como é que para fazer, vive a palavra de Deus, e de repente o ímpio chega e começa a fazer maldade, praticar coisas em cima do que é justo. Imagine o homem de Deus sendo dirigido, sendo ele humilhado
pelo ímpio, o ímpio que é um ladrão, o ímpio que é um malfeitor, é um triste, lamentável homossexual, mandando no povo de Deus. Isso é coisa triste. Até quando, o Senhor, disse o profeta? Está aí no capítulo 1. Já no capítulo 2, é a resposta principal de Deus, mostrando que ele seria capaz de castigar os rebeldes de Judá e ainda trazer a justiça contra os seus instrumentos de castigo à Babilônia. Quer dizer, Deus mostra, diz, mas é o seguinte, é no meu tempo, é do meu jeito, é como eu quero. E aí fica o homem clamando, chorando. Por isso que a gente vê na oração de Jesus, ele dizendo, Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. Mas de repente ele diz, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Já no capítulo 3, mostra a aceitação pelo profeta desta resposta. Abacuque reafirmando sua confiança no soberano Deus. Que isso é importante a gente aceitar, como eu acabo de dizer, quando Jesus falou, seja feita a tua vontade. Então, meu irmão, quando você ora, quando você busca a Deus, que as coisas não estão acontecendo conforme o que você estava pedindo, você estava querendo, confie em Deus, deixe na mão de Deus, espere em Deus, aleluia, glória a Deus. A mensagem de Abacuque nos lembra do livro de Jó, pois trata de um problema parecido como explica o sofrimento dos justos. A injustiça e violência dominantes na sua própria nação. Coisa triste, isso sempre aconteceu. Aconteceu uma injustiça, o inimigo chegou e quase mata o nosso irmão Jó. Esse livro também mostra esse sofrimento daquele povo de Judá, aquelas nações que estavam ali dominando, aqueles ímpios, dominando o povo de Deus. Aí vem esse homem de Deus, Abacuque, o profeta, e diz, ele clama a Deus, pedindo justiça para proteger, ele pedindo justiça para proteger as vítimas inocentes que estavam sofrendo. Então, meu irmão, que é essa a nossa situação, quando nós temos alguma coisa, às vezes nós queremos agir, aí eu vou tomar a frente, eu vou fazer isso, que isso é natural do homem, que é carnal, nós somos carnais, não tem jeito. Mas o homem que confia em Deus, aleluia, ele diz, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, Senhor, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade, Senhor, e me faz ver a opressão, meu Pai. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. As contendas e o litígio se suscita por esta causa. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. É a sua oração diante de Deus. Até quando? Clamando, chorando pelos seus irmãos, pela sua pátria, pelos seus filhos, pela sua família. Que é isso que nós, como pai, na família, os pais, mãe, filhos, todos nós devemos clamar uns pelos outros, mas principalmente por aqueles que estão sofrendo. O inimigo está arrasando, matando, vem matar, roubar e destruir. Mas a resposta de Deus diz aqui, ele assustou o profeta, a resposta de Deus. Ele disse, basicamente, você tem razão. Vejo essas injustiças e já estou trazendo os babilônios para castigar este povo rebelde. Então, meu irmão, quando você clama, Deus responde. Não foi esta a resposta que Abacuque esperava, pois ainda considerava seu povo de Judá ainda menos ruim que a Babilônia. Então ele queria castigar mais. Abacuque fez uma segunda série de perguntas ao Senhor. Ó Deus, como poderia usar uma nação tão má como a Babilônia para julgar o teu povo? Ele clamou e Deus respondeu, bem, eu vou castigar mais, meu Deus do céu. Parece que tem momentos que Deus está irado contra os seus próprios filhos e mete-lhe, ataca mesmo, não tem jeito. Foi o caso que aconteceu. E ele disse, ô Senhor, o Senhor usar uma nação tão ruim como os babilônios para vir trazer a miséria, a destruição ao teu povo. Então disse que Deus estaria se calando e deixando o perverso devorar.
aquele que é mais justo do que ele. Foi o que Abacuque disse, Abacuque 1,13. Senhor, o Senhor está deixando um perverso, o mais ruim, julgar o que não é tão ruim. Então, na resposta divina, aleluia, o Senhor frisou dois fatos importantes de contraste entre atitude de pessoas. Primeiro, ele disse, o justo viverá da fé, Abacuque 2,4. Se você é justo, você vai viver da fé. Então, se você tem fé, suporte tudo. Que coisa! Você tem fé em Deus, você anda com Jesus, aí vem o castigo, Deus lhe levando naquele momento a um jugo para que saber se você tem fé mesmo. Deus, nosso Senhor, levou essa situação, aquele povo, aqueles elementos ruins, para julgar aquela nação, ao povo de Judá. Amados irmãos, a segunda resposta é, tão pouco permanece o arrogante, Abacuque 2,5. Nesta resposta, Deus cita a soberba da Babilônia. Glória a Deus. Mesmo que ele julgue de uma forma assim, mas vai chegar um momento que não vai permanecer para sempre. Glória a Deus. Ele que confiava em seus ídolos, aquela nação, e no seu poder militar, dizendo que traria a justiça contra aquela nação. Quer dizer, chega um momento que Deus vai parar, mas enquanto ele não para, você sofre. Um pai de família que vive bem com a família, de repente lá e vem uma confusão infernal, a família se desmantela toda, se diz, pai, fica tudo dilacerado, os filhos, todo mundo revoltado, o pai deixa a esposa por uma coisa do mundo, uma prostituta, e aí ainda quer dizer que é justo, que é bom, vem uma família para destruir a outra. Meu Deus do céu, a igreja orando, buscando, e a gente contando com a vitória, de repente lá vem um problema. Por quê? Porque, meu irmão, Deus determinou, porque nós vivemos da fé. Se temos fé, somos sofredores. Se temos fé, não estamos bem com esse mundo. Se temos fé, temos que passar por esses momentos de tribulações, porque esta é a vontade do Senhor. Para que a gente venha, portanto, saber que assim como Jesus sofreu, ele morreu pelos nossos pecados, glória a Deus, temos que imitar o nosso Deus, não sofrer pelos nossos pecados, porque ele já sofreu, mas estamos sujeitos, pois ele disse que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Mas um fato fundamental é frisado no final do capítulo 2. Aleluia, aleluia. Deus está no controle. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Diz a palavra, cala-te diante dele toda a terra. Abacuque 2,20. O Senhor está no controle de tudo. Cale-se, meu irmão, diante de Deus. Abacuque aprendeu esta lição importante, se calou, esperando o quê? A justiça divina, aleluia. Sua inquietação, a angústia foram substituídas pela confiança e fé, aleluia. O Senhor Deus é a minha fortaleza, ele disse em Abacuque 3,19. Então vamos, portanto, meus irmãos, você que nos ouve neste horário, aprender a confiar em Deus, aleluia, que possamos sempre achar o mesmo conforto na confiança em Deus e dizer que nem Abacuque, o Senhor Deus é a minha fortaleza e só nele confiarei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Este é o Deus que nós confiamos, que nós esperamos a resposta do Senhor. No entanto, meu irmão, não temos que parar de clamar, dizer que nem Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, Senhor, violência, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade, e me faz ver a opressão, Senhor. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas na minha família, há contenda no meu trabalho, há contenda na cidade, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, não tem lei, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Quer dizer, você clama
e não tem ninguém que faça nada. Você ora e a resposta vem diferente, e aí as coisas ficam tudo diferente. Aí vem a resposta de Deus dizendo: o justo vive da fé. Tá bom? Vamos, portanto, enfrentar as dificuldades, que seja o que estiver pela frente. Vamos aprender a confiar em Deus, porque só Ele, meu irmão, minha irmã que nos ouve, só Ele tem a resposta com vitória, hoje ou amanhã ou no dia dele, tá bom? Um abraço e que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, aleluia. Senhor, oh meu Pai, que nem Abacuque estamos clamando, até quando, Senhor? Oh meu Deus, temos que clamar e o Senhor, meu Pai, não responde. Vamos gritar, Senhor, a violência, Senhor, e não salvarás, porque mostra tantas coisas, tantos acontecimentos, meu Pai, por causa da lei que se afrouxa, e a justiça que nunca é manifesta, Senhor, porque o perverso, meu Pai, está cercando o justo, Senhor, e a justiça é torcida, meu Pai. Tenha piedade de mim, de nós. Olhe para nós, Pai, com seu olhar de carinho e nos guarde hoje e sempre debaixo do precioso sangue do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, suplicamos, te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém.